Olá, olá. Boa noite. Boa noite, pessoal. Que honra, prazer ter vocês aqui para a continuidade, do nosso workshop Imunologia Vida. Para quem ainda não sabe o que é o workshop, o que nós estamos fazendo, eu já vou deixar aqui um recado, para que vocês entendam. Esse workshop ele está acontecendo, então, nesse período que começou no dia... esse já é o nosso terceiro encontro, tá, gente? Então, nós começamos ali no dia 8 de março, foi o Dia Internacional da Mulher, quando nós falamos sobre a Covid-19, o sistema imunológico. Depois, na quinta-feira, dia 11 de março, sobre fibromialgia. E agora, hoje, nós temos um assunto muito, muito importante, onde iremos falar sobre a síndrome metabólica. Então, já eu vou explicar o que é essa síndrome e qual que é a importância dela para nós, tá? Para a gente entender a lógica dessa síndrome metabólica e como que isso nos afeta aí o nosso dia a dia. É fundamental essa aula de hoje. Mas esse workshop ele vai até o dia 1º de abril. Então, são encontros sempre às 20 horas, segundas e quintas-feiras, às 20 horas. E ao longo, então, dessas semanas, nós vamos tratar sempre de um tema muito importante de saúde preventiva, com foco nos cuidados com o sistema imunológico. Como nós vamos aprender aqui nesse workshop, cuidar do sistema imunológico é uma estratégia fundamental para a prevenção de muitas doenças. É exatamente isso. Inclusive essas que eu já debati nas aulas passadas e que nós vamos continuar esse debate na aula de hoje até o dia 1º de abril. E aí tem um recado muito importante. Para você que é, por exemplo, um estudante numa faculdade, numa universidade, num curso na área da saúde, e precisa de certificados, de cursos, para complementar sua grade curricular, o seu currículo, e, consequentemente, ter ali a carga horária mínima para a sua formação, este workshop ele dá direito a esse certificado. Basta você fazer o seguinte, muita atenção, você precisa participar da aula aqui junto comigo e, ao final da aula, preencher o questionário com as perguntas relacionadas a essa aula de hoje. Se você responder a todas as questões, você pode sim conseguir o certificado de participação nessa aula e complementar a sua carga horária lá na faculdade. Ah, mas eu não estou fazendo faculdade, eu já sou um profissional, eu sou um profissional na área da saúde. Qual a importância de ter certificado? De repente você queira incluir isso, no seu currículo, essa formação na área de imunologia, então você também vai poder usar esse certificado aí no seu currículo, ok? E um ponto importante é o seguinte, se você participar desse workshop e solicitar o certificado, se você achar que é importante para você, e um dia quiser participar de um treinamento profissionalizante que eu dou, como, por exemplo, o treinamento do curso Meu Corpo Blindado, este certificado também vale como carga horária no seu diploma, no seu certificado de formação profissional. Então, é muito interessante solicitar o certificado. Por isso, eu já vou pedir a Nelci, que é a nossa gerente aqui, a nossa diretora, que nos ajuda a organizar essa aula, para disponibilizar para vocês aqui no chat, agora mesmo, o link onde vocês vão poder, então, solicitar o certificado de participação nessa aula de hoje, nesse workshop de hoje, tá bom? Mas no final da aula, eu vou pedir a Nelci para colocar novamente esse link, para quem acaba chegando depois, um pouquinho atrasado, se esquecer, vai poder também usar esse link aí para pedir o certificado, tá? Outro recadinho importante. Vamos supor que você tenha perdido, a aula do dia 8 de março, quando eu falei de Covid-19, ou do dia 11 de março, quando eu falei de fibromialgia. Dá para rever essa aula? Sim.
Plenamente. Vocês podem rever a aula sem o menor problema. A aula está disponível para vocês no YouTube, lá no canal Corpo Blindado. É só você pesquisar no YouTube, Corpo Blindado, e observar. Essa aula está disponível lá, tá bom? Inclusive, o link para obtenção do certificado também está lá. E é importante você rever a aula para que você consiga responder as questões, tá bom, gente? Então, a participação é gratuita, o certificado também, mas eu peço aos meus alunos que realmente se dediquem, né, à informação, estudem tudo que eu estou ensinando. E por isso que tem essas questões importantes a serem respondidas. Sabendo disso, o que eu vou pedir para vocês exatamente agora, que a gente já vai começar a aula? Peguem aí, por favor, 2 instrumentos fundamentais para o desenvolvimento de qualquer profissional. Simples, gente. Caneta e papel, ou um caderno de preferência, né? E procurem anotar tudo que a gente vai discutir aqui na aula de hoje. Isso já vai te ajudar demais a acompanhar o raciocínio junto comigo. E, claro, na hora de responder as questões lá, se você desejar um certificado, vai te ajudar muito. E aqui, sem dúvida, você vai poder rever essa aula depois, quando eu disponibilizar ela lá no YouTube, tá bom? Então, gente, começando a nossa aula de hoje, o que a gente vai debater? Olha só, pensa comigo, qual é a doença que mais afeta os brasileiros? Tá? Em épocas de não pandemia, tá? Em épocas de não pandemia. Qual é a doença que mais ceifa vidas no Brasil? Que mais mata brasileiros? Falando numa linguagem mais direta, né? O que vocês acham? O câncer ou a síndrome metabólica? Olha que pergunta interessante. Muitos de nós, logo de início, já devem pensar: professor doutor Luiz Augusto, essa é fácil. Claro que é o câncer, né? Todo mundo pensa logo assim: o câncer é muito agressivo, o câncer mata muito e tudo mais. Mas, gente, não. No Brasil, a síndrome metabólica mata, olha só, 5 vezes mais do que o câncer. Eu estou falando de aproximadamente 300 mil brasileiros por ano por causa dessa famigerada doença, a síndrome metabólica. Vocês sabiam disso? É muito impressionante. Mas a boa notícia é que é uma doença plenamente previsível e que todos nós, se tomarmos os devidos cuidados com o nosso corpo, nós nunca teremos essa síndrome metabólica. E é justamente este o tema da nossa aula de hoje. Vamos pegar aí o seu caderno, vamos pegar aí a sua caneta e anotar como se prevenir da síndrome metabólica cuidando do sistema imunológico. Anote aí, como se prevenir da síndrome metabólica cuidando do sistema imunológico. É tão bom que nós vamos aprender aqui hoje, porque quando eu cuido do meu sistema metabólico, do meu sistema imunológico, eu estou cuidando também do meu metabolismo. Exatamente isso. E da mesma forma, cuidando do meu metabolismo, eu cuido do sistema imunológico. Então, um complementa o outro. E à medida que eu melhoro o meu sistema imunológico, essa síndrome, o risco de eu desenvolver a síndrome metabólica desaparece. Olha que maravilha isso, gente. Tá vendo? Então, o benefício de um complementa o benefício para o outro. É maravilhoso. Mas vamos entender primeiro, então, o que é a síndrome metabólica. Gente, bem fácil, tá? A síndrome metabólica é caracterizada, atenção, são as 3 coisas ao mesmo tempo. Se não tiver essas 3 coisas ao mesmo tempo, nós não consideramos como síndrome, tá? Porque eu posso ter pacientes com um caso só. Um desses 3 tipos que eu vou falar. Anote aí para mim. Hipertensão,
A primeira, hipertensão. A segunda, o diabetes, o excesso de açúcar no sangue, né? Que acaba ali aparecendo na urina, fica aquela urina adocicada, né? Muitos pacientes conseguem perceber isso, às vezes com, olha, a boca muito seca, né? Aquela vontade imensa de água, aí urina muitas vezes ao dia, exageradamente, e fica aquela urina doce, às vezes da formiga, ali no vaso sanitário, aquelas formigas doceiras. Isso é uma característica típica do diabetes mellitus, que é o excesso de açúcar no sangue. E o terceiro, a terceira condição crônica, a terceira patologia, a terceira doença que leva à síndrome metabólica é a obesidade. Principalmente a obesidade visceral. Opa, espera aí, professor Dr. Luiz Augusto, o que é isso? Isso significa o seguinte, pode ter uma pessoa magra, você olha para ela e fala, você é magro, não tem problema, mas o fígado é gorduroso. Sabe aqueles magrinhos que tem aquela barrigona? Não sei se vocês já viram pessoas assim. A pessoa é magra, aparentemente magra. Tá tudo bem, não tem nada com ele. Mas a barriga, aquela gordura visceral, a gordura abdominal, né? Que fica principalmente próxima ali ao fígado e às vezes até dentro do fígado, é enorme, né? Essa gordura, essa banha que a gente chama, né? Ela é extremamente perniciosa, extremamente perigosa para o organismo, tá bom? Então, guarde aí. Hipertensão, diabetes e obesidade, principalmente obesidade visceral. Qualquer paciente que tenha essas três condições simultaneamente, nós, na clínica, chamamos de síndrome metabólica. O problema, gente, da síndrome metabólica é que ela pode afetar qualquer idade. Infelizmente, eu posso ter adolescentes com síndrome metabólica. Hoje em dia, nós estamos observando, inclusive, crianças. Crianças antes da adolescência já apresentando essa síndrome. Adultos de qualquer idade, idosos também. Então, veja só que situação complicada. E como já falei no início da aula, são 300 mil mortes diretamente relacionadas às consequências da síndrome metabólica. Todos os anos matam brasileiros, em mais ou menos nesse número aí. Isso são dados do Ministério da Saúde e dados do SUS. Então, o que fazer? Nós precisamos, obviamente, nos prevenir. A prevenção, sem sombra de dúvida, é muito melhor do que a remediação, do que o medicamento. Então, como nos prevenir da síndrome metabólica? Anote aí no seu caderno. Este é o nosso ponto-chave da aula de hoje. É claro que eu vou dar um foco no sistema imunológico, porque existe uma correlação direta entre metabolismo e sistema imunológico. Quer saber por quê? É fácil, gente. O sistema imunológico, ele é nada mais, nada menos que um conjunto de células. Células especializadas em duas coisas principais. O equilíbrio do seu corpo, ou a homeostasia, é um nome bonito para equilíbrio, né? Para manter tudo funcionando. Então, ele vai fazer a limpeza das células mortas, o sistema imunológico ele vai fazer a olha que legal, a cicatrização de tecidos lesionados, qualquer um, pulmão, fígado, intestino, a pele. Ele vai lá e vai fazer a cicatrização, ele vai promover a cicatrização. O sistema imunológico faz isso. E o segundo papel importante do sistema imunológico é o que nós costumamos chamar de defesa contra o quê? Micro-organismos que não estão adaptados ao nosso corpo. Um vírus, uma bactéria, um verme, né? Um protozoário, um fungo. Então, são micro-organismos, são seres que
ao entrar em contato com o nosso corpo, se ele não estiver adaptado, se ele não souber viver dentro do nosso corpo, ele pode causar o quê? Injúrias, lesões teciduais muito sérias e pode levar o paciente à morte. E para que isso não aconteça, o sistema imunológico ele precisa, entre aspas, combater esses micro-organismos ou se adaptar a eles, conviver com eles. É importante dizer isso, tá? O sistema imunológico não é uma espécie de uma guerra, não é uma espécie de um exército todo armado e preparado para a batalha o tempo inteiro. Não. Ele faz o equilíbrio. Ele permite, por exemplo, que, olha só, milhares, bilhares, quase trilhares de bactérias sobrevivam no nosso corpo. Você sabia que no nosso corpo tem tantas bactérias quanto células humanas? É impressionante a quantidade de bactérias que vivem conosco. Então, por que o sistema imunológico não mata todas essas bactérias? Porque elas são importantes. E um sistema imunológico equilibrado, ele sabe disso. Quais bactérias manter, quais bactérias eliminar. Meus queridos, é isso mesmo, minhas queridas. O sistema imunológico inteligente, equilibrado, ele consegue manter isso de forma regular. Mas, se ele estiver em desequilíbrio, a coisa não funciona direito. E aí, o que isso tem a ver com o metabolismo? Com a síndrome metabólica, com diabetes, com a hipertensão, com a obesidade? Tudo a ver. Se o sistema imunológico são células, essas células têm um metabolismo próprio. O que é metabolismo, gente? É retirar energia dos alimentos, nutrientes fundamentais, como as vitaminas, os sais minerais, os aminoácidos, para construir a célula, para que a célula funcione corretamente. Se faltar uma vitamina, a célula morre. Se faltar um sal mineral específico, ela morre também. Se faltar energia, aí que não tem jeito mesmo. Portanto, o metabolismo, essa capacidade que uma célula, atenção, viva, célula viva, tem de retirar do meio ambiente a sua energia e os nutrientes necessários para ela ter uma vida plena e realizar a sua função no seu corpo, mantendo a sua saúde. Mantendo o seu corpo blindado, de forma que você não adoeça. Mas se faltar algum nutriente, se faltar energia, isso leva ao outro estado, que é a patologia, que é a doença, e é o que nós queremos aprender a evitar. Porém, se eu desregulo esse processo, se eu evito que o meu corpo, que as minhas células façam essa regeneração diária, vai acontecer a síndrome. A síndrome é quando eu perco a capacidade de regeneração, quando eu perco a capacidade do equilíbrio. E aí as coisas começam a dar muito errado. Vamos entender então agora o início da síndrome metabólica e como que isso afeta o sistema imunológico. E aí vocês vão ver, olha só, síndrome metabólica, sistema imunológico afetado, aí a coisa se complica demais. Por quê? É um ciclo vicioso. Quanto pior for o seu sistema imunológico, mais diabetes, mais hipertensão, sim, e mais obesidade. A boa notícia é que a recíproca é verdadeira. Quanto melhor o sistema imunológico, melhores condições metabólicas no seu organismo, menores as chances do diabetes, da obesidade e da hipertensão. Viram só? Por isso que você precisa, primeiro passo, anote aí para mim, entender a causa, a origem da síndrome. Como que ela começa? De onde que ela veio? Entendendo a causa, entendendo a origem, você vai estar com a seguinte raciocínio. Opa, peraí. Eu estou vendo que essa doença aqui começou porque, de repente, eu deixei de fazer
tal atividade na minha vida ou comecei a fazer aquela outra. E aí começou a aparecer esses sintomas. E aí começou os meus exames darem alterados. E aí você começa a entender a lógica da causa. Entendeu a lógica da causa? Você vai para a correção. E uma das correções de rumo que a gente pode fazer é atuando direto no sistema imunológico. E eu prometo para vocês que até o final dessa aula de hoje, eu vou entregar para vocês um passo a passo de coisas que vocês podem fazer no dia a dia. Gente, olha, sem medicamentos, tá? Sem medicamento nenhum. Tudo 100% natural, para que você possa reverter este caso, essa situação, essa síndrome. É plenamente reversível também, o que é muito bom, desde que você tenha disposição para isso, tá? Sem medicamento. E vamos entender a lógica disso. Anote para mim, então, a primeira causa relacionando síndrome metabólica e problemas no sistema imunológico. A primeira causa que a gente precisa colocar, anote aí, é a inflamação crônica. Professor Dr. Luiz Augusto, o que é uma inflamação crônica? Sabe aquela dor que não some nunca no seu corpo? Não sei, pode ser uma bursite, pode ser uma dor atrás do pescoço, no peito, na lombar, né? Que nós chamamos, inclusive, de fibromialgia. Aliás, eu dei uma aula especial sobre fibromialgia semana passada. Se você não viu, assista, está lá no YouTube disponível. Mas essa dor que não some nunca, ela é um problema de inflamação crônica. Inflamação, gente, é diretamente relacionada com quem? Não tem como pensar diferente. Sistema imunológico. É o sistema imunológico que causa inflamação. Por causa de uma substância, de uma proteína sintetizada por as células do sistema imunológico. Essas proteínas são chamadas de citocinas ou interleucinas, tá? Como o interferon gama, o TNF-alfa, que são moléculas que, quando liberadas na corrente sanguínea pelas células do sistema imunológico, fazem uma vasodilatação. Aí o sangue vai extravasar da veia, né, para os tecidos, então a pessoa vai ficar mais inchada, vai ter muitas células presentes ali na pele, na mucosa, e ela pode acabar ocasionando naquele local um fenômeno chamado inflamação, que é uma pele mais sensível, que é um tecido, um músculo mais sensível, uma articulação mais sensível, lotada de infiltrado de células imunológicas no local, liberando ainda mais proteínas no local, causando dor. Tá vendo? Viu só que a inflamação tem relação com a dor? Viu só que a inflamação, dor e sistema imunológico estão totalmente correlacionados uns com os outros? Tá bom, mas o que isso tem a ver lá com o diabetes? O que isso tem a ver lá com a hipertensão e a obesidade? Gente, olha que loucura. Vamos pensar, por exemplo, no diabetes. Um paciente diabético, ele tem um excesso de açúcar no sangue, em especial a glicose. A glicose, vou falar até baixinho com vocês, é um dos venenos. Opa, peraí, não é possível. Veneno? É um dos venenos mais perigosos que nós temos. Veneno por quê? Porque a glicose é um oxidante altamente potente. Sabe o que é oxidante? Oxidante é aquilo que provoca fogo no corpo. É como se pudesse fogo no corpo, literalmente. Pega um pedaço de papel, bota fogo nele. Papel é feito de glicose, purinha, na forma de celulose. Ele não pega fogo? Então, isso acontece também com o seu corpo. Quanto mais açúcar no sangue, mais oxidada será, ou mais vai pegar fogo, só que a gente não enxerga, né? Mais vai pegar fogo a membrana plasmática das células do seu corpo.
em especial das veias, das artérias. Isso vai começar a matar essas células que constituem as veias, que constituem as artérias, mais rapidamente do que a capacidade dela de se regenerar. Então, a primeira coisa que vai ser prejudicada no corpo do paciente que tem excesso de açúcar no sangue é o quê? A circulação. A circulação sanguínea vai ficar dificultada. Meus queridos, minhas queridas, pensa, a circulação é fundamental para levar nutrientes para todas as células do seu corpo, para retirar os gases, o gás carbônico, que é um gás que tem que ser eliminado, para levar oxigênio. Aí, se faltar canais, né, que são essas veias, as artérias, para fazer esse transporte, o seu corpo começa a definhar, o seu corpo começa a não funcionar bem. E fica tudo desregulado, a ponto, por exemplo, dele começar a acumular energia, muito mais energia do que necessita, na forma de tecido adiposo, a gordura. E o primeiro local que essa gordura se deposita é nas vísceras, próximo ao estômago, próximo ao fígado, às vezes dentro do fígado, acumula-se ali na região abdominal, fica aquela barrigona, né? Claro, vai acumular também nas nádegas, nos braços, nas pernas, mas em especial nas vísceras. Tudo isso acaba gerando uma compressão, sim, um aperto, né? Ali nas veias, nas artérias, isso tudo começa a prejudicar a circulação sanguínea. Aí o que vem logo em seguida? Aumento da pressão. Isso que é a hipertensão. Começa a apertar as veias, começa a apertar as artérias. E não é só por causa dessa gordura, é principalmente também por causa do sódio. É um outro elemento fundamental nessa aula de hoje. Então, não é só a glicose, não é só o açúcar, é também o sódio. E toda essa descompensação acaba levando a uma série de dificuldades às células do sistema imunológico. Elas começam a ficar meio que confusas. Gente, o que eu faço agora? Está tendo tanta lesão em veia, tanta lesão em artéria. Está entendendo? No músculo, no tecido adiposo. E aí, o seu sistema imunológico, totalmente confuso, começa a gerar mais inflamação do que ele deveria. E isso vai causar ainda mais lesão no organismo. E esse excesso de lesões no organismo dificulta o paciente de recuperar por conta própria. Então, como sair dessa síndrome? Esse é o grande desafio. Mas a boa notícia é que nós já temos técnicas para isso, tá? E não são técnicas que a pessoa fez na tentativa e erro. Não, são estudos técnicos, científicos, fundamentados, com comprovação, tá? Em faculdades de medicina, faculdade de ciências biológicas, e dessa forma nós podemos usar essas técnicas para manter o nosso corpo blindado e cuidar da nossa saúde. Então, vamos aprender essas técnicas? Como que eu faço, então, para, cuidando do meu sistema imunológico, reverter a síndrome metabólica? Ou, melhor ainda, que é o ideal dos mundos, né? Evitar que ela aconteça, tá? Então, vamos lá. Eu vou ensinar para vocês, então, 7 gatilhos da inflamação. Anote aí para mim no seu caderno. 7 gatilhos da inflamação. Olha, são 7 causas, são 7, vamos considerar assim, atividades diárias, processos que a gente faz no nosso dia a dia, que levam a inflamação. A inflamação em excesso. É como se fosse um desequilíbrio do sistema imunológico. Na hora que vocês entenderem essas 7 causas principais, esses 7 gatilhos que levam à inflamação, a gente vai conseguir depois resumir
coisas que eu posso fazer para evitar que isso aconteça. Porque entendendo a causa, eu vou eliminar as consequências. E aí vem a grande mágica, que é a prevenção e, às vezes, até mesmo a reversão da síndrome. Então, vamos lá, gente? Anote para mim a causa número 1. Vocês vão ficar surpresos com o que eu vou falar. A primeira delas, a principal que a gente observa é, por incrível que pareça, olha só, falta de sono. Falta de sono. Pessoas que dormem pouco, eles simplesmente diminuem a capacidade de não inflamar. Opa, peraí, professor Dr. Luiz Augusto, não entendi. Gente, é simples. Foi feito um estudo científico mostrando que pessoas que, devido a um estresse, devido a algum problema na vida, teve que diminuir a quantidade de sono diário, de 8 horas para 6 horas. Então, ela reduziu apenas 2 horas diárias de sono. Sabe o que aconteceu? Os níveis de citocinas inflamatórias no corpo dele aumentou em 25%. O que são as citocinas inflamatórias? Já expliquei. São essas proteínas que as células do sistema imunológico produzem e fazem com que as células migram para os tecidos e lá começa a gerar dor, começa a gerar edema, impedindo que o corpo funcione bem. Gente, falta de sono. Impressionante, né? É impressionante. Mas não é só isso, não. Quer ver uma outra? Anote aí para mim. Gatilho número 2 da inflamação. Gatilho número 2 é a falta de atividade física. Muito, muito sério. A falta de atividade física, ela reduz a capacidade do corpo de cicatrização, aumenta o estresse do sistema imunológico com proteínas, com essas citocinas inflamatórias, aumentando o edema, aumentando a capacidade do corpo de inflamar. A redução da atividade física. E é muito estranho, porque, veja só, às vezes a pessoa tem uma atividade física regular, digamos que ela faça musculação todos os dias, ou que ela faça caminhada todos os dias, por algum motivo qualquer, sei lá, mudou de emprego, ou na pandemia a academia fechou, eu não consigo mais fazer aquela atividade que eu fazia antes. Não tem jeito. 2, 3, 4, 5 dias depois, a gente mede, faz um exame de sangue e mede a quantidade de interleucinas inflamatórias, ela vai lá em cima, só porque você diminuiu a atividade física que você fazia regularmente. É impressionante. Então, a falta de atividade física também colabora muito para o desequilíbrio do sistema imunológico. E o pior, o que vem junto com isso? Você diminui a atividade física, mas não para de comer. E por não parar de comer, e mantendo aquele mesmo consumo calórico diário, para aquela baixa atividade física, vai acumular tecido adiposo, vai acumular gordura, em especial nas vísceras. Está vendo a correlação, gente? Então, mais inflamação, mais tecido adiposo, lá vem a síndrome metabólica. Então, obesidade visceral é a nossa terceira causa. E aí eu vou pedir para vocês fazerem um teste, tá? Vocês vão ter que fazer um teste, ó. Depois dessa aula de hoje, faça um teste. Não sei se tem na sua casa. Se não tiver, você pega emprestado com a sua mãe, pega emprestado com alguém que tenha uma fita métrica. O que é a fita métrica? Aquela fitinha, né? Que você consegue medir a sua cintura, tá? A cintura, você mede ela ali no umbigo. Então, você vai pegar o umbigo, traçar ela lá para trás nas costas e medir a circunferência da sua cintura. É aí que você vai ter uma noção da sua víscera,
da sua gordura abdominal. Isso é mais importante do que a gordura do corpo inteiro. Ah, professor, doutor Luiz Augusto, já sei, então vou fazer uma lipoaspiração. Pronto, está resolvido. Não, 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 não adianta. Aí você vai só melhorar esteticamente, mas a gordura da víscera, ela continua lá, escondidinha. E aí o que que eu faço? Isso pode levar a síndrome metabólica. Então, vejam qual que é a sua concentração, a sua quantidade de gordura nas vísceras. Essa técnica da fita métrica, ela é indireta, tá? Tem alguns exames que a gente pode fazer para medir a quantidade de gordura visceral propriamente dito, não é caro, tem alguns laboratórios que permitem isso, mas isso nós vamos deixar para falar depois, quais exames são esses. Depois que você medir a sua circunferência, faça uma pesquisa no Google, tem lá várias tabelas disponíveis para vocês, onde vocês vão ver a correlação entre o seu peso, a sua altura e a circunferência da gordura abdominal, para você ter uma noção da quantidade de obesidade que você tem nas vísceras. Muito, muito atenção. Quarto, gente, quarto gatilho pró-inflamatório, que é esse desequilíbrio do sistema imunológico que você precisa evitar, tá bom? Muito, muito sério. Estresse psicológico. O que é um estresse psicológico? É um problema muito, muito intenso na sua vida que você não está conseguindo resolver, você fica muito triste demais, demasiadamente triste, perde a inspiração com tudo, não quer mais saber de viver às vezes, não é? E essa situação de estresse, que são problemas que a gente tenta resolver com os pensamentos, mas não consegue, porque pensamento não resolve nada, né? Ele só traz mais dificuldade, só traz mais angústia. Esse tipo de estresse psicológico, ele é muito prejudicial ao sistema imunológico. Existe uma correlação direta entre a mente saudável e o sistema imunológico equilibrado. Da mesma forma, o estresse também dificulta a capacidade do sistema imunológico de se adaptar ao estresse orgânico, à comida que você ingere, a quantidade de atividade física que você faz e assim por diante. Tem um estudo de pediatria que mostra uma coisa que nos chamou muita atenção. Olha que impressionante. Crianças, né, do 0 até os 4 anos de idade, tá ok? Até os 4, ali na primeira infância, que sofreram algum trauma psicológico muito intenso, às vezes abuso, pode ser um abuso dos pais, pode ser um abuso de algum parente próximo, de alguém próximo, algum cuidador. Crianças que sofreram abuso, elas, ao longo da vida adulta, têm mais inflamação do que pessoas que não sofreram abuso. Viu só que impressionante? Por quê? Porque esse estresse no sistema límbico, que é o sistema do cérebro responsável pelas emoções da nossa vida, quando ele está se formando ali na primeira infância, até os 4 anos de idade, podendo estender um pouco até os 6, nessa primeira formação psicológica, psiquiátrica, né, da criança, prejudica demasiadamente as funções normais do sistema imunológico. Impressionante. E aí, ao longo da vida dessa criança, quando ela se tornar adulto, qualquer probleminha ela inflama. Qualquer gripe, eu nem quero usar esse termo porque ele está bastante mal usado e pejorativo, né? Então, eu ia usar o termo gripezinha, mas deixa para lá. Então, qualquer resfriado, qualquer alergia é intensa demais. Qualquer machucado é cicatrização demais, é dor demais, é uma inflamação em exagero. Então, muito cuidado com o estresse psicológico, ok? Quinto gatilho pró-inflamatório. Tudo isso, gente, que eu estou chamando de gatilho, que causa inflamação, desequilíbrio do sistema imunológico, você vai ter que evitar ao longo da sua vida, tá bom? Tem coisas que são impossíveis, mas quanto mais você evitar, melhor. Poluição. É muito séria a poluição. Claro, falar em poluição em cidades urbanas como as que a gente vive, evitar a poluição é praticamente impossível, mas
Se você puder passar um tempo em regiões menos poluídas, tanto melhor será para a sua saúde. Poluição do ar, partículas no ar, afetam diretamente o sistema imunológico, aumentando a inflamação. Tá? Toda a cadeia alimentar, então, muita atenção aos alimentos que você consome, né? Produtos de origem animal. Qual animal é esse que você está consumindo? De onde que ele veio? Qual que é a procedência? Porque ali contém partículas, ali também contém muita poluição. Agrotóxico nos alimentos é muito sério. Essa água tratada que a gente toma no dia a dia, né, dos grandes centros urbanos, cheio de flúor, e às vezes eles usam hidróxido de alumínio para tratar aquela água, tudo isso leva a prejuízos diretos sobre as células do sistema imunológico, levando a uma situação pró-inflamatória, que vai acabar provocando a síndrome Lau, diabetes, obesidade e hipertensão. Tá vendo a correlação? Pois é. Então, muita atenção à poluição. E aí, sexto gatilho. Gente, eu nem precisava falar isso, mas eu tenho que ressaltar. Tabaco. Meu Deus. O tabaco, o cigarro, você está colocando uma tonelada de partículas dentro do seu corpo, provocando ainda mais inflamação. E isso vai começar a aumentar nas suas células o que nós chamamos de estresse oxidativo. Sabe o que é o estresse oxidativo? É a necessidade das células de consumir oxigênio em demasia. Porque na hora que você começa a usar o tabaco, essa enorme quantidade de partículas vindo ali da queima, né, do papel, do próprio fumo, de tudo que você... E fora as mais de 3.000 substâncias tóxicas que tem ali dentro, tudo isso leva a um excesso de consumo de oxigênios nas células, e lá nas células do sistema imunológico vai provocar a ativação de alguns fatores de transferência interno dentro da célula, que vai até o núcleo da célula, aumentando a produção de peróxido de hidrogênio. Sabe a tal da água oxigenada que vocês conhecem aí, que a gente usa no dia a dia para descolorir cabelo e tudo mais? As células do sistema imunológico produzem peróxido de hidrogênio. Sabe para quê? Para matar bactérias, que às vezes elas fagocitam, para matar vírus, para fazer ali todo o processo de produção dos anticorpos e degradação de proteínas, apresentação de antígenos. Todo esse processo é intensificado, hiperintensificado, no caso do consumo de tabaco. O seu sistema imunológico fica tão maluco, mas tão maluco, tão desregulado, que ele começa a atacar um tanto de tecido no seu corpo. Aí vem a psoríase, queda de cabelo. Você pode ter um problema, por exemplo, de hipotiroidismo por causa de um ataque na tireoide. Você pode ter um problema, por exemplo, de pele muito sério. Aí a pessoa começa a apresentar um tanto de espinha, começa a apresentar um tanto de coisa, ela não entende. Claro, você está com estresse oxidativo. O seu sistema imunológico começa a, entre aspas, atacar o próprio corpo. Nós chamamos de doença autoimune, mas esse não é um termo muito correto. O que nós estamos falando aqui é de um desequilíbrio, um excesso de inflamação. Ok? Então, vamos para o último. 7. É justamente esse estresse oxidativo. Esse estresse oxidativo aumenta a capacidade dos genes do sistema imunológico em provocar ainda mais inflamação. Aí não tem jeito de equilibrar, gente. Por que que eu estou falando isso? É simples. Muitas pessoas que, depois que despertou esses 7 gatilhos ao longo da vida dela, fica tentando remediar. E aí não tem jeito. Não adianta você ingerir substâncias que teoricamente iriam melhorar a performance do seu sistema imunológico, né? Sei lá, vitamina C, vitamina D, zinco, fatores de transferência, se você não eliminar da sua vida esses gatilhos. Se eliminar não for 100% possível, se você não conseguir eliminar todos, diminuir a maioria deles,
ou reduzir para 1, ou para quase nenhum, é fundamental. Não adianta ficar dando suplemento alimentar, não adianta ficar tentando. Ah, não, deixa eu melhorar meu sistema imunológico aqui que eu resolvo. Não adianta, porque os gatilhos continuam lá. A causa continua lá. Não tem jeito de combater um incêndio se o foco de incêndio continua, gente. Você molha um pouquinho aqui, daqui a pouco aparece fogo logo ali a colar. Vocês viram isso acontecendo há pouco tempo aí no nosso Cerrado brasileiro, lá no Pantanal, inclusive. Então, não dá. Então, como reverter essa situação? Vamos aprender? Então, agora a gente está indo para o final da aula. Eu vou entregar para vocês agora, gente, algumas técnicas simples, para vocês conseguirem reduzir na sua vida pelo menos um desses gatilhos. Combinado? Que aí está entregue esse workshop de hoje. A gente viu a origem da coisa, entendeu a lógica toda, e eu vou entregar para vocês agora pelo menos 7 técnicas, tá bom? 7 técnicas que você vai poder aplicar aí no seu dia a dia para você conseguir eliminar um desses gatilhos aí de inflamação no seu corpo e depois ter um sistema imunológico muito melhor, muito equilibrado, até revertendo a síndrome metabólica ou, preferencialmente, evitando que ela aconteça. Vamos lá, então? 7 técnicas, anote aí, para você melhorar a performance do seu sistema imunológico. Técnica número 1. Técnica número 1. Simples, ó. Horário de dormir. É até ruim eu ensinar essa técnica para vocês agora, porque vocês vão ficar meio bravos comigo. Ai, como assim, professor Dr. Luiz Augusto? É porque, olha só, agora eu estou lendo aqui no meu relógio, 20 horas e 47 minutos, dia 15 de março de 2021. Sabe o que nós deveríamos estar fazendo exatamente agora? Nos preparando para dormir. Não fui eu que inventei isso, foi a natureza. A nossa espécie, ela tem mais ou menos 300 mil anos de evolução, tá? O Homo sapiens sapiens, que somos nós. E durante mais de 290, e bota mais, quase 300 mil anos, a gente vivia sobre a égide da luz solar, da luz da lua, né? Não tinha energia elétrica, não tinha tecnologia que a gente usa hoje. E durante esses milhares, mais de 300 mil anos, nossos genes, o nosso corpo foi moldado, gente, para dormir quando o sol se põe. Então, quando chega por volta das 20 horas, começa a aumentar o hormônio do sono. Sabe como que ele se chama? Anote aí. Melatonina. A melatonina, ela tem um pico, em especial, entre 22 horas e meia-noite. Então, ela começa a aumentar a partir das 20 e tem um pico de 22 à meia-noite. Só que tem um problema. Se, à medida que a melatonina vai aumentando ali a partir das 20 horas, você vier com estímulo e quebrar essa melatonina com luz branca, a luz do computador, a luz azul do celular, essa melatonina cai. O que vai acontecer com o seu sono? Tchau, tchau. Não volta, o sono não chega. Aí você vem mais estímulo, sei lá. Aí você vai assistir televisão.
complementando o que eu estava falando. A gente teve uma queda aí de internet, já estou de volta. E aí, o que eu preciso evitar, então? Eu preciso evitar a minha queda de melatonina. E a melatonina, ela começa a aumentar às 20 horas, tem um pico às 22, aí ela fica ao máximo meia-noite, depois começa a cair de 2 em 2 horas. Então, 2 horas da madrugada ela está menor, 4 horas da madrugada menor ainda, quando for 6 horas da manhã, ela vai quase a zero. Para quê? Para que você possa acordar, para que você possa despertar. Entenderam o pico? Então, pense num sininho, tá bom? Ou num triângulo. Então, o triângulo começa a subir, você começa a subir o morrinho, 8 horas da noite, 10 horas, show de bola, meia-noite, chegou no máximo, aí começa a queda. Então, você tem que evitar dormir tarde, tá? E aí vem uma segunda técnica. Tire da sua casa luz branca à noite. Se você puder investir num sistema de LED que troca a cor, é muito legal, tá? À noite você precisa de luz vermelha. Vermelha mesmo, uma luz mais avermelhada, porque essa traz a indução de melatonina. Se você não puder investir nisso, tem alguns óculos especiais que você pode procurar em óticas, que você pode usar à noite, que é um óculos âmbar, que te traz aí, então, um conforto óptico melhor, diminuindo a luz branca que está chegando aí pela sua retina, e isso aumenta os níveis séricos de melatonina. Gente, eu não inventei nada disso, tá? Isso tudo está comprovado pela ciência. E agora, terceira técnica. Por favor, gente, essa é muito simples, hein? Evite à noite o excesso de cortisol. Sabe o que é cortisol? É um hormônio que provoca depois a formação de emoções muito intensas, muita adrenalina. Então, para que assistir à noite coisas que vão te trazer angústia, medo, adrenalina? Isso só vai prejudicar, isso vai trazer para você um estresse terrível. E quanto mais cortisol você tiver no corpo, menos melatonina. O sono vai embora. Aí você vai ter pesadelo, você vai acordar de madrugada. Então, já que é para assistir alguma coisa à noite, que tal uma comédia? Vai. Então, sorria mais e menos estresse, tá bom? À noite não vale a pena provocar o cérebro com essas emoções aí terríveis, violência e por aí vai. Não vai. Agora vamos falar de comida um pouquinho, né? Aí eu falei por enquanto só de estilo de vida, mas agora vamos falar de comida. Quarta técnica. Ó, atenção, hein? Isso é um estudo de nutricionistas e nutrólogos. Olha o que eles provaram. Falta de carboidrato à noite. Então, tem muita gente que fala, entrei na dieta do low carb, não sei o que tem. Eu não como nada que é doce, nada que tenha carboidrato a partir das 6 horas da tarde. Meu caro, minha cara, você vai ter uma dificuldade enorme para produzir melatonina, por uma razão muito simples. A falta de glicose à noite impede a formação de insulina. Sem insulina, o triptofano, que é o aminoácido que dá origem à melatonina no cérebro, vai estar em queda no cérebro. Então, eu preciso de insulina, eu preciso de glicose, um pouco, não é exagero não, tá? Não é para você sair também comendo doce, comendo coisas exageros, não. Sei lá, então uma fruta saudável, uma batata doce, algum carboidrato saudável à noite é muito bom, junto com proteína, porque a proteína vai dar o triptofano. Então, triptofano e carboidrato à noite é fundamental. Aí eu vou ensinar para vocês agora um bônus de uma fruta riquíssima em glicose, frutose e triptofano. Quer uma para você comer à noite todos os dias, feliz da vida? Banana. Exatamente. A banana, para vocês terem ideia, de cada 100 miligramas de banana, você tem 18 miligramas de triptofano. Olha que beleza. Fora que vai ter os carboidratos que você precisa para liberar a insulina e você colocar esse triptofano para dentro do seu cérebro para produzir melatonina à noite. Então, delícia da banana, né? Maravilhoso. Gente,
Agora quinto, hein? Quinta técnica. Você que precisa de álcool para relaxar, para conseguir dormir, ó, isso não tem nada a ver com melatonina. O que faz dormir é a melatonina. É este hormônio produzido pela glândula pineal, lá dentro do cérebro, tá bom? Se faltar triptofano no cérebro, ele não vai conseguir produzir. Ah, doutor Luiz Augusto, eu tomo álcool e o álcool me relaxa, mas ele não aumenta a melatonina. Ele dá um relaxamento, o relaxamento que ele dá em alguns receptores da musculatura. A musculatura relaxa. Aí a pessoa fica levinha, 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 afunda na cama e acha que está dormindo. Mas o sono não vem, gente. O sono não chega porque falta melatonina. Então, se você bebe todos os dias para tentar dormir, lamento informar. Você vai acordar de madrugada com um pesadelo, morrendo de fome, vai abrir a geladeira, vai comer de madrugada e vai engordar. E aí, tchau, tchau. A nossa terapia aqui, né? Aí a síndrome metabólica vem com tudo. Então, se você puder evitar esse álcool aí diariamente, puder evitar não, né, gente? Evite, vai, corta isso da sua vida, vai por mim. Sexta técnica, número 6, tá? 6, eu prometi 7, vou entregar 7. Temperatura do corpo. Curioso, né? A temperatura do corpo é que faz a melatonina chegar no estado máximo, para vir aquele sono reparador, aquele sono gostoso, o sono da limpeza. A melatonina ajuda as células do sistema imunológico a fazer uma limpeza interna dentro da própria célula, para ela saber o que fazer no outro dia seguinte, para ela fazer a limpeza. E não é só a célula do sistema imunológico, não. O estômago, ela recupera o estômago, recupera o intestino, toda a cicatrização. É maravilhoso, gente, a melatonina. Mas para ela chegar nesse estado máximo, na maior concentração no seu sangue, sabe o que você precisa fazer? Temperatura do seu corpo, ela tem que cair. A pessoa, quando ela está dormindo, tanto é que de madrugada a gente sente mais frio, né? Aí puxa a coberta e tudo mais. Então, você precisa estar preparado para a madrugada. Às vezes tem até pesadelo. Eu, por exemplo, se eu durmo sem camisa, eu tenho pesadelo. Porque fica tudo desregulado, começa a suar, é uma loucura. E aí, na hora que eu vejo, é por causa dessa queda brusca de temperatura que o nosso corpo tem quando eu estou verdadeiramente dormindo, o metabolismo cai, né? E aí o corpo cai a temperatura dele também, bruscamente, tá? Então, a temperatura do corpo é muito importante. Então, vou ensinar para vocês uma técnica, vocês vão ficar meio bravos comigo, mas eu tenho que entregar. Que tal, antes de dormir ali, ó, lá para as 20h30, você tomar um banho mais fresquinho? Em vez de ser aquele banho quentão, você que gosta de tomar banho quente, queimando a pele, que tal você tomar um banho mais fresco? Então, existem muitos estudos científicos mostrando os benefícios do banho gelado, da água gelada para o corpo, tá bom? É claro, se eu estiver falando, por exemplo, de uma mulher que tem um problema de menopausa, que tem a pele muito fria, né, devido aos problemas que a gente sabe da falta de hormônio, por isso que ela sente muito calor, porque o corpo é frio demais. O que acontece? Este caso, é claro, aí você vai ter que contrabalancear com um banho um pouquinho mais morno, um pouquinho mais quente. Então, cada paciente é um caso, a gente tem que analisar. Mas a temperatura do corpo é muito, muito importante. Sabe por que eu estou falando isso? Vocês vão encontrar em farmácias de manipulação, farmácias de homeopatia, melatonina para comprar. E vocês vão poder tomar essa cápsula. Ai, professor doutor Luiz Augusto, eu estou tomando 30 miligramas de melatonina todo dia, 50, 200, e não está adiantando nada. Por quê? Simplesmente porque você está usando a melatonina de via oral e mandando isso tudo para o estômago e para o intestino. Eles amam esse tipo de hormônio porque eles são importantes para a reconstituição do tecido, da mucosa intestinal e da mucosa do estômago. As células ali acabam consumindo tudo e falta para o cérebro. E aí o cérebro não vai conseguir produzir. E aí tem uma melatonina, vou dar uma dica para vocês, que é a sublingual, tá?
embaixo da língua. Essa vai mais para o cérebro do que para o estômago e para o intestino. Então, quando forem usar, pense na sublingual. E a última técnica para a gente fechar, e essa é maravilhosa, e todos vocês vão poder fazer a partir de hoje. Isso vai trazer um equilíbrio ao seu sono, você vai dormir melhor, seu sistema imunológico vai funcionar melhor e, quem sabe, reverter a síndrome metabólica. Mais uma coisa eu lhes garanto, prevenir-se dela. Isso é sem dúvida, tá? Meditação. O que é meditação? É literalmente você não usar o cérebro para ficar pensando, tentar resolver os problemas da vida no pensamento. Ai, o que eu tenho que fazer amanhã? O que eu tenho que fazer amanhã? O que eu deixei de fazer hoje? Ai, que fulano de tal me ofendeu. Ai, que não sei o que tem. E aí você começa a acompanhar entretenimento, pensar na vida dos outros. Gente, esquece. Isso aí só vai prejudicar o seu organismo. Então, a meditação, existem muitas técnicas. Eu vou ensinar uma para vocês aqui, muito fácil, muito simples. Você vai pegar um pedaço de papel, anotar os problemas que você não conseguiu resolver naquele dia. Aquilo que você sabe que tem que resolver no outro dia, você coloca ali. Aquilo que você sabe que não vai conseguir resolver, joga no lixo. Escreve assim, isso eu não consigo resolver, joga no lixo. Isso eu consigo resolver, eu deixo para amanhã. Agora eu vou dormir. Só de você fazer esse exercício intelectual, de escrever e colocar no papel, você já vai ajudar a sua mente, o seu cérebro, a jogar fora os pensamentos recorrentes que só te leva à tortura psicológica, que não resolve nada, e começa a ter uma vida de mais tranquilidade. Gente, por incrível que pareça, estudos científicos de universidades prestigiadas no mundo inteiro mostram que pacientes que fazem mais meditação têm sonos reparadores melhores, menos inflamação no corpo e menos estresse oxidativo, síndrome metabólica e assim por diante. Tá bom? Então, era isso que eu queria falar com vocês hoje, gente, no nosso workshop. Temos muito mais pela frente. A gente ainda está numa semana ainda, né? Esse mês inteiro de workshops. Olha, só para vocês terem ideia, na nossa próxima quinta-feira agora, dia 18, às 20 horas, eu vou falar com vocês sobre o câncer, que é uma doença muito séria, e qual que é a relação dela com o sistema imunológico e como que a gente faz para prevenirmos do câncer, ou às vezes até reverter algumas situações, cuidando do sistema imunológico. Isso vai ser, então, quinta-feira, dia 18 de março, às 20 horas, tá? Conto com vocês aqui. Hoje, infelizmente, não vamos ter tempo para perguntas. Eu prometo responder para vocês. Me pesquisem nas redes sociais, lá no meu Instagram, professor doutor Luiz Augusto, prof.dr.luiz.augusto, e a gente bate um papo lá, vai ser um prazer te responder, tá bom? Me procure lá no Instagram, lá no canal no YouTube. É importante você seguir, porque eu vou disponibilizar a gravação dessa aula de hoje. Então, você que não conseguiu anotar tudo, faltou alguma coisa aí, lá no YouTube, Corpo Blindado, eu vou te ajudar. E também está no Facebook, é só você colocar Como Manter o Corpo Blindado, você me acha também no Facebook, tá bom? E aí, a gente continua o nosso estudo. Quem precisar do certificado desse workshop, dessa aula de hoje, de todas as outras aulas, é facílimo. A Neuci vai disponibilizar para vocês agora, aqui embaixo no chat, um link com um formulário onde você vai responder as 5 questões que eu coloquei lá dentro. Se você responder essas 5 questões, você vai ter o direito ao certificado. Por isso a participação. Ai, professor, você falou muito rápido, eu não consegui anotar tudo. Então, eu vou disponibilizar também a aula. Essa aula ela vai estar gravada e vocês vão conseguir ver essa aula depois, tá bom? Lá no YouTube, vocês conseguem ver. Eu disponibilizo também nas minhas redes sociais. E aí, tranquilo. Então, Neuci, por gentileza, tá aí o link, tá? Tá aí no chatzinho. É só clicar e lá preencher as perguntas e depois obter o certificado, tá bom? Neuci, eu não consigo terminar sem deixar pelo menos uma pergunta. Eu fico assim, achando que ficou faltando. Será que você consegue apurar pelo menos uma aí ou duas?
Só para a gente não ficar assim também, nossa, que isso, ele nem deixou eu falar nada. Olha aí para nós, Nelci. De repente tem alguém que Bom, levantou a mão, desesperado, precisando falar alguma coisa. a Vamos. Cássia levantou a mão. Ah, então, Vamos então vamos liberar lá. o som da Cássia. Aqui levantou a mão para o primeiro. Vamos lá, Alô? Cássia. Oi, Cássia. Oi, eu estava desesperada mesmo. Não, eu tenho uma dúvida que eu Ô, acho que da Cássia, minha você filha fala de era... onde? De qual Eu falo cidade de você é? Salvador, Salvador, Bahia. Salvador, que legal. Joia, Cássia. Obrigado, viu? Mas me Eu gosto conta. muito dessa aula, muito massa. Tem o seguinte, é uma aula que também é uma pergunta que persistiu da outra aula, mas que eu vi que tem um link com essa também do sistema metabólica, né? Sim, tem. Assisto a citocina, ela de novo na história, né? É, Eu não tinha entendido na primeira vez, mas agora eu consegui entender depois de conversar com minha irmã que é bióloga. E joia. aí é o excesso da citocina que causa tanto a fibra como agora né, o desequilíbrio A metabólico, né? síndrome. É Então é o isso, viu? excesso. É o Então, excesso. falando-se em sistema imunológico e de fatores de transferência, então Sim. eu teria que resolver através de um estimulador ou de um modulador. Eu tenho muita dúvida entre estimular e modular. Qual seria dos Boa. dois a solução, tanto para a fibromialgia como para a síndrome metabólica? Ô, Cássia, que pergunta inteligente. Muito obrigado mesmo. Então, Cássia, é porque eu, você, todos nós, tá, gente? Nós somos um pouco preguiçosos. A gente gosta de fórmula mágica, né? A gente gosta assim, aperta esse botão, tal coisa aconteça, né? Toma tal pílula 2 vezes ao dia, 3 vezes ao dia, isso vai acontecer com o seu corpo. Mas cada caso é um caso. Algumas pessoas precisam estimular o sistema imunológico, outras precisam inibir o sistema imunológico. O importante é você entender a causa da doença. Porque enquanto você não eliminar a causa, não adianta. Não adianta. Então, imagine, por exemplo, um paciente que está com síndrome metabólica, obesidade, diabetes, hipertensão. Aí você começa a tomar suplementos alimentares que estimulam o sistema imunológico. Vai aumentar ainda mais a diabetes, vai aumentar ainda mais a hipertensão, vai aumentar ainda mais a obesidade. Viu o problema? Então, neste caso, eu preciso reequilibrar o sistema. E reequilibrar o sistema não é só o sistema imunológico, é toda a fisiologia do corpo. Então, eu tenho que mudar a minha alimentação, diminuindo os níveis de glicose diário. Eu tenho que ter mais sono, porque sem um sono, o que vai acontecer? Eu não vou ter essa reparação da melatonina, que é fundamental para o funcionamento das próprias células, inclusive do sistema imunológico. Então, Cássia, eu adoraria te falar assim, Cássia, tome 3 cápsulas diárias de fatores de transferência, mais vitamina D, mais vitamina C, coma 5 bananas e chupe 3 laranjas, que todos os seus problemas de fibromialgia e síndrome metabólica estarão resolvidos. Não dá. Cada paciente é um paciente. Inclusive, uma das técnicas que a gente usa para resolver isso, Cássia, até para ver a situação do paciente, é fazer um exame de sangue chamado hemograma. Tem outros exames de sangue, como a proteína C reativa e vários outros, teste de função renal, teste de função hepática, que ajuda o profissional a entender as causas dos seus problemas fisiológicos, para aí sim cuidar do sistema imunológico e ver se eu preciso estimular ou inibir, tá bom? Então, não tem uma cartilinha pronta para todo mundo. Cada caso é um caso, tá? Vamos tentar responder mais uma, Neuci? Temos a Evânia, que já está com o microfone aberto. Ah, joia! Oi, Ivânia! Olá, tudo bem? Boa noite para todo mundo. Aqui eu falo de Boa Brasília. noite. Brasília, legal, Ivânia. Seja bem-vinda. A minha pergunta é porque eu comecei a estudar sobre fatores de transferência e me veio uma dúvida foi antes de ontem. Qual o horário mais adequado para tomar os fatores de transferência? Existe essa relação entre o horário mais adequado em relação
ao tipo de fator de transferência ou foi uma viagem minha, professor? Obrigado, Evânia. Muito boa pergunta. Olha, o ideal é você consumir os fatores de transferência quando o seu intestino está disponível ao processo de absorção. Porque os fatores de transferência são alimentos naturais. E se o seu intestino não está preparado para a absorção, o que acontece? Vai diminuir a absorção, vai dificultar. Então, o ideal é que você tome ele ali, olha, ao amanhecer, não é? Porque aí você está preparando o seu corpo para a absorção dos nutrientes, você está despertando, mas cuidado com o seguinte, Evânia, cafeína não é bom não, tá? Cafeína, junto com suplemento alimentar, ela diminui ali, ela é como se fosse um quelante, e aí diminui a absorção, tá bom? Então, muito cuidado aí com o café junto com os fatores de transferência. Mas então uma fruta junto com os fatores de transferência, aveia, fibras, ó, maravilha, tá bom? Então, sim, de manhã é legal. Mas tem uma técnica boa que eu vou te passar agora também, que é o seguinte. Lembra que eu ensinei aqui hoje a importância de você consumir carboidrato à noite, proteína? Então, à noite, de repente, olha, uma banana, uma proteína, se você não consome proteína animal, pode ser proteína vegana, melhor dos mundos, mas se não, proteína animal, de repente um ovo, uma banana, fator de transferência à noite, que dieta maravilhosa, hein? Essa é uma dieta dos reis, hein? Tá bom? Então, fica a dica aí, tá bom, Evânia? Obrigado, viu, pela participação. Neuci, já passamos demais do horário. Passamos? É porque já tem 15 minutos aqui, eu tenho mais um compromisso agora. Eu queria agradecer demais todo mundo que esteve aqui com a gente, tá? E espero vocês na quinta-feira, quando a gente vai falar sobre câncer e o sistema imunológico. Tá joia? Então é isso daí. Muito obrigado, gente. Boa noite. Tentem descansar agora, a partir de agora. Quem sabe lá para as 10 horas vocês já não estão na cama. Toma aquele banhozinho assim, mais refrescando o corpo, para ver se vocês durmam bem hoje. E aí vocês amanhã já vão começar a sentir os benefícios do que a gente aprendeu aqui hoje. Tá bom? Muito obrigado. Gratidão por estarem aqui conosco. A gente se vê na nossa próxima aula na quinta-feira. Tchau, tchau. Obrigado. Até quinta, gente. Boa noite a todos. O microfone está liberado, podem abrir os microfones para se despedir. Obrigada, doutor. Fantástica aula. Parabéns. Obrigado, Nelci. Valeu. Tchau, gente. Bom. Tchau, professor. Boa Tchau. noite. Obrigada. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite Obrigada. a todos. Obrigada pela aula. Tchau, Maria. Valeu. Boa noite, foi ótimo. Boa noite. Boa noite, Rosi. Valeu. Tchau, tchau, professor. Parabéns. Tchau, Rosi. Boa noite. Obrigado, todos de bom. Tchau, tchau. Tchau. Valeu. Tchau, Obrigado. boa noite. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Boa noite, professor. Boa noite. Foi maravilhosa a aula. Que joia, que joia. Deus te abençoe, professor. Você é uma bênção. Amém, Dinei. Deus abençoe você também e sua família. Com Deus, gente. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau.